Bem, pessoal, hoje nós vamos estar falando a respeito desse tão importante livro para a humanidade. A Bíblia Sagrada, a Bíblia cristã, o Evangelho. Essa versão que nós estamos falando é uma versão tirada dessa daqui, né? Então, essa daqui é a versão católica, né? Onde os cristãos conhecem como versão católica e a maioria dos cristãos não confiam nessa versão porque dizem que ela é diferente. Isso não é uma verdade, isso não é fato, porque a história é uma só. A história é contada exatamente e mantém essa história. Quem montou essa Bíblia atual daqui e que passou para essa daqui, né, são as mesmas traduções, né, dos mesmos manuscritos, dos mesmos papiros, dos mesmos pergaminhos. Então os códices são os mesmos, praticamente, né? Porque a variação, a história não muda muito. E mesmo que mudasse, não seria necessário mudar, porque a história é uma só. Não existe duas histórias, né? E o que existe é a adulteração da história por pessoas, né, mal intencionadas. Então, o primeiro cânon bíblico, né, que foi montado, né, em 326, né, 330, até 400, né, porque ela é compilada e ela é fechada no ano 400, ainda é colocado, por exemplo, um apocalipse da vida aí dentro dessa Bíblia. Essa Bíblia aqui, que é a versão católica, tem 73 livros. Tem 73 livros, tá? É dessa Bíblia aqui que foi tirado essa Bíblia. A diferença entre essa Bíblia e aquela ali é que aquela tem 73 e essas tem só 66, tá? Quem não conhece a história de Lutero, né? De onde Lutero sai daquela Bíblia católica e monta essa Bíblia aqui, né? E é o que nós conhecemos. Mas o que eu quero mostrar para vocês hoje, né? Como vocês estudarem, quando vocês estiverem estudando a Bíblia, por exemplo, você pega um versículo bíblico aí que você goste, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Um versículo bíblico que nós gostamos. Vamos lá para Mateus 7:21, né? É muito conhecido esse daqui. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizemos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então, será que nós devemos pegar para estudar esse trecho e entender exatamente as palavras que lá estão? Será que essa é a palavra, né, que foi historiada naquela época? É por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Bom, já estamos com 4 minutos de vídeos e vamos estar falando exatamente do pergaminho. E primeiro do papiro, que é esse que nós estamos vendo na tela. Tá? Vocês estão vendo na tela. Veja que esse é um papiro egípcio, né? Na verdade, o papiro ele surge ali no Egito, né? O papiro ele é tirado de uma planta chamada Sirius papyrus, que nasce dentro de águas, na beira d'água, onde tiver muita água. Ele mede de 2 a 4 metros de altura e tem equivalência à grossura de um braço humano, aonde é tirado de dentro a medula daquela planta e feito um papel, né? Ele é estirado e seco, embranquecido e preparado para escrever nele. Se a escrita ou o desenho que se quer fazer é muito grande, então cola-se
partes um no outro para que seja possível fazer. Então, é basicamente isso que é feito em papiro. Como vocês estão vendo nesse papiro atrás de mim do slide, ele é um papiro egípcio onde tem desenhos egípcios, por isso que se identifica, não é? Que é uma escrita em egípcio. Vamos estar passando para entendermos aquilo que eu disse. Aí é mostrando como estão entrelaçando o papiro para escrever uma imagem grande ou uma escrita grande. Nós agora vamos falar exatamente do que se perde no decorrer da história para montar uma Bíblia dessa, do que foi perdido para montar essa Bíblia, onde as pessoas valorizam cada palavra nela, sem sequer compreender, sem ter a compreensão, né, de que nesses espaços que vocês estão vendo, foi necessário que o tradutor, o historiador, o escritor, o escriba, ele foi, na hora de escrever outro desse, foi necessário imaginar o que estava escrito aqui nesse trecho, nesse espaço aqui, ou nesse espaço, para poder dar uma continuidade na história, não é? Para ser fiel ao original que foi encontrado, ele deveria simplesmente dizer linha perdida, letras perdidas, e continuar e colocar só o que lá estava. Mas aí nós não teríamos uma história tão encantadora como é hoje, né? Isso que eu estou mostrando não é para descredibilizar, mas para dar a você a segurança de que o que está escrito deve ser interpretado não exatamente como quem escreveu quer que nós interpretemos, porque a verdade só pode ser interpretada pelo Espírito, ok? Está aqui, como vocês estão vendo, um desenho egípcio, uma escrita, na verdade, um modo de escrever dos egípcios em papiro. Tá aqui, tá? Outro papiro. Aqui é a folha do papiro. Você não conhecia, né? Galho aqui do papiro. Aqui também é um escrito achado em papiro. Vejam que é difícil montar o que realmente estava lá escrito, né? Dar uma continuidade linear na história, mas eles conseguem fazer imaginando que estaria escrito isso ou aquilo. Isso é uma das formas de você, quando estudar a Bíblia, você saber que existe essas falhas que prováveis não podem ter sido, né? Algumas palavras podem não ter dita pelo mestre, principalmente você que é cristão. Aqui está uma folha de papiro nova antes de ser escrita para vocês verem como ela é fina e frágil e se perde com o tempo. Aqui está um dos papiros, né, que foram encontrados, um dos códices, se eu não estiver enganado, esse códice deve ser o 45 ou o 46 do Novo Testamento. Tá, esse é o 45, né? Esse é o 45. Então aquele provavelmente é o 46, tá? Do Novo Testamento. Veja que tá faltando muitas linhas aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4 linhas aqui que danificada. Aqui tem aqui, ó, no finalzinho dessa segunda linha também está danificada. As bordas todas está faltando letra. Então, para montar a história do jeito que ela é, do jeito que lá está, o escriba, o escritor, o tradutor, a pessoa que encontrou esses pergaminhos, né, esses papiros, né, que isso aí é um papiro, com códice de papiro. O cara teve muito trabalho para traduzir. Vamos avançar. Tá aqui a planta do papiro, né? Que vocês estão vendo aí.
a planta do papiro, como que ela é, na beira da água. Aqui está um papiro jovem, enroladinho, né, para guardar com maior segurança. Aqui também está um dos códices, né, encontrado. Veja só que para completar a história aqui, ó, olha o espaço que nós temos para você entender de onde é tirado os originais, entre aspas, tá? Então, vejamos só. Então, vamos em cima disso, né? Já fazem 10 minutos, não quero passar muito de 10 minutos, para dizer para vocês que quando vocês forem estudar, quando nós estivermos ensinando a verdade, você diz assim, mas não é isso que está escrito. Está escrito de tal forma assim, assim, assado. Mas você tem que contar que aquilo que está lá escrito realmente pode não ser o que estava escrito antes. Por quê? Os originais já não existem. Por quê? Por que não existem os originais? Se você olhar para o papiro, você vai perceber que os originais não existem porque se eles não forem traduzidos ou se eles não forem copiados, eles simplesmente se fragmentam totalmente e não tem como recuperar a história. Então, é tirado cópias dos originais. Então, não existe original de papiro, principalmente, não vai encontrar nunca um original de papiro porque ele se desgasta muito fácil. Então, o original de papiro não se manteve nos seus originais, porque a folha de papiro não suporta milhares de anos, tá? Então, o que temos hoje são cópias, que são cópias das cópias. Imagina o que se foi perdido. Imagina-se o que se foi perdido durante tudo isso. Então, quero, antes de fechar esse vídeo, dizer para você, é confiável? Vamos ver o que diz 2 Coríntios, capítulo 3. Paulo diz, e o ministério da morte gravado com letra em pedras teve muito glória. Então as pessoas glorificavam muito aquilo que foi escrito numa pedra, a lei. Como não será de maior glória aquilo que é escrito num coração pelo Espírito? Então, o que o mestre disse, ó, enviarei outro consolador. Né? Então, como que o mestre perpetuou a sua história? Através do papel? Através de escrita em pedra? Através de papel? Não. Ele perpetua a verdade dele através do Espírito da verdade em você. Tá? É mais importante você acreditar no Espírito da verdade para você discernir quando ler a Bíblia se aquilo que lá está é realmente verdade ou não é verdade. Tá ok? Não se iludam com teologia sistemática. Não se iluda achando que tudo que eles estão falando é verdade. Não. Porque a verdade ela não foi dada para o mundo. A verdade ela é transmitida pelo Espírito da verdade. Por isso que o mestre disse, não vos deixarei órfãos, enviarei outro Consolador. O Espírito de verdade, o Espírito da verdade, que permanecerá conosco. Ele falará aquilo que tem visto e ouvido do Pai e de mim, e transmitirá a você essa verdade. Então, quando você está lendo aqui, na Bíblia, o Espírito diz para você, esse texto não é confiável, porque esse texto não bate com a verdade do Messias. Por quê? A base do Evangelho é o amor. Ele disse, não pode da mesma fonte jorrar 2 tipos de água, e nem a árvore boa produzir mau fruto. Ele diz, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste. O que ele quis dizer com isso? Que se o verdadeiro Pai estiver agindo, ele não destrói, ele não mata, ele não faz mal para ninguém. Tudo onde você vê morte é exatamente o contrário do Pai verdadeiro. Esse é o falso Deus. O verdadeiro não mata. Inclusive, ele diz assim, os discípulos chegam para o mestre e dizem, mestre, quer que peçamos que desça fogo do céu, como fez Elias, e os consuma? Que disse o mestre? Que disse o mestre?
O Filho do Homem não veio destruir a vida dos homens, mas veio para salvá-las. Ou seja, quando Pedro mata através do Espírito, não é o Espírito de Cristo que lá está, não é o Espírito da parte do Pai, porque o Espírito do Pai não mata, tá? Então, quando você estuda exatamente como tem que ser, você vê que aquilo que foi escrito lá é uma brecha que foi encontrada nos papiros ou até nos pergaminhos, que faltava e foi acrescentado, e a interpretação humana a pessoa que traduzia colocou, mas realmente não existe no original, ok? Um forte abraço, nós estamos aí com um vídeo de 15 minutos, não vou diminuí-lo e quero deixar ele exatamente como ele está. Forte abraço, inscreva-se no canal, divulgue nos seus canais, nos seus grupos do WhatsApp, no Facebook, aonde você puder divulgar, para que as pessoas, os cristãos, possam saber, de fato, dar o determinado valor ao que está escrito e aprendam, de fato, selecionar aquilo que vem do Espírito do Pai e aquilo que não vem do Espírito do Pai, sabendo agora que você vai poder dosar, dar o devido valor aos textos que você lê, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo, que estaremos falando do pergaminho, tá? Vamos estar falando de onde surgiu o nome pergaminho, tá ok? Um forte abraço, próximo vídeo está aí.